O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, é o primeiro a desembarcar no Rio para o G20. Ao menos 12 líderes mundiais devem chegar ainda hoje ao Brasil. Quem também está no Rio de Janeiro é o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Mais cedo, ele se encontrou com o presidente Lula, que encerrou o evento do G20 Social e fez uma crítica ao Conselho de Segurança da ONU. Não é isso mesmo? Danilo Moliterno, o nosso repórter que acompanhou esse discurso, está fazendo essa cobertura especial do G20. Uma boa tarde novamente para você, Danilo. Boa tarde, Débora, a todos que acompanham a CNN neste sábado. Exatamente, o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, foi o primeiro chefe de Estado a desembarcar aqui no Rio de Janeiro para participar do G20. E como você mencionou, já está aqui também na capital fluminense Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, assim como a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. E, segundo a apuração da nossa analista Jussara Soares, também devem chegar aqui nas próximas horas, ainda neste sábado, no Rio de Janeiro, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, assim como o primeiro-ministro da Austrália, o Anthony Albanese. E a gente falava sobre Antônio Guterres, que já está aqui no Rio de Janeiro. Lula abriu a sua agenda de hoje com o pontapé dos seus compromissos públicos no G20, com um encontro bilateral com o secretário-geral da ONU. Por volta das 10h30 da manhã, ele se encontrou com Antônio Guterres no Forte de Copacabana. Na sequência, seguimos toda a agenda de Lula hoje. Ele veio aqui para o G20 Social, que acontece na zona portuária do Rio de Janeiro, no chamado Complexo Mauá, e participou do encerramento do G20 Social. A gente relembra que o G20 Social é uma iniciativa da presidência brasileira que tenta agregar segmentos não governamentais ao G20. Portanto, ele veio aqui e participou dessa cerimônia de encerramento e fez o discurso que finalizou o G20 Social aqui no Brasil, como você mencionou, e a gente acompanhou este discurso. Trago alguns destaques da fala de Lula, que foi uma fala, é claro, voltada ao internacional, ao G20, mas que tocou temas e deu recados também à política doméstica. Trago aqui alguns trechos da fala de Lula. Primeiro, ele disse: o G20 deve discutir medidas para reduzir o custo de vida e promover jornadas de trabalho mais equilibradas. Isso foi visto como uma sinalização ao debate da escala 6x1 que acontece aqui no Brasil neste momento. Lula também disse que o G20 precisa romper com dissonâncias cada vez maiores entre os mercados e a voz do povo. Este também visto como um recado de Lula aos mercados, que vem pressionando o chefe de Estado, o presidente, nos últimos dias, especialmente por aquele pacote de corte de gastos. Depois deste discurso, Lula recebeu a declaração final do G20 Social, que foi entregue a ele. Eu trago alguns destaques dessa declaração. Essa declaração tem como seu ponto principal e que rendeu maiores debates aqui, uma cobrança a Lula e ao G20 para que haja globalmente uma taxação de super ricos, uma taxação mais progressiva global. Trago mais detalhes desse documento, que é um documento sucinto, um documento de 4 páginas que discorre ao redor de 3 temas, basicamente. O primeiro, combate à fome, pobreza e desigualdade. O segundo, sustentabilidade, mudança do clima e transição justa. E terceiro, reforma da governança global. Um último tópico sobre reforma da governança global. Neste tópico é mencionada a taxação de super ricos, mas também é aquela reforma dos mecanismos multilaterais. E aí eu falo de ONU, falo de OMC, e há inclusive uma citação especial, um pedido de mudança nas cadeiras do Conselho de Segurança da ONU. Este um dos pedidos que consta nessa declaração final do G20 Social, que foi entregue a Lula nesta agenda que ele teve por aqui, Débora.